Olá, eu sou Astrid Fontinelli, jornalista, apresentadora de televisão. Estou aqui hoje para bater um papo sobre o quanto a gente ainda tem que caminhar em prol de um progresso coletivo. Para me ajudar nessa reflexão, quem vai conversar comigo é a Adriana Barbosa, uma pessoa muito preocupada também, e já não é de hoje, com essa caminhada. Porque foi exatamente buscando um mundo coletivo melhor, mais justo, que ela criou em 2002 a Feira Preta. 2002, ó, já tem tempo. Hoje, a Feira Preta é o maior evento de empreendedorismo negro de toda a América Latina. O trabalho dela é tão gigante que em 2019 a Adriana ficou entre os 51 negros mais influentes do mundo. Senhoras e senhores, Adriana, que prazer, mais uma vez, estar junto com você, refletindo, aprendendo, mas também muito te aplaudindo, porque eu sou muito entusiasta do seu trabalho. Então, muito Ah, eu, obrigada. eu que agradeço a gente fazer essa conversa. Nossa, estou mega emocionada aqui de poder te reencontrar. Você sabe que para conversar eu busquei de novo o livro, né? Ah, você chegou a ler ele? Claro que li de novo agora. Que Daqui a pouco, lá legal. na frente, eu vou falar por que eu fui buscar ele de novo, por causa dos verbos. Ela é autora desse livro, Como a Resistência e a Ancestralidade Me Ajudaram a Criar o Maior Evento de Cultura Negra da América Latina, o Preta Potência. Mas, recentemente, você deu uma entrevista onde você sempre volta a esse tema, dizendo: não tem como olhar para frente se não souber de onde vem. Hoje, como eu falei, você é uma referência global no empreendedorismo social e a Feira Preta já acumulou diversos prêmios nessa caminhada de quase 20 anos, né? Vai fazer agora, em novembro. E eu quero saber, para a gente dividir com todo mundo, como é que foi esse início, qual foi o insight de sair daqui, botar no papel e realizar? Ai, fiquei feliz que você leu o livro. Ah, bom, acho que o insight não foi tanto nessa perspectiva do insight em si, né? Nossa, tive uma ideia, mas foi a partir de perrengue. Ótimo. Porque eu, quando comecei a empreender, eu nem sabia o que era essa palavra, nem sabia o que significava essa palavra empreendedorismo. Eu me virava, né? Vendendo minhas roupas, eu trabalhava numa gravadora musical e acabei sendo demitida e não conseguia me inserir no mercado de trabalho formal novamente. E aí, a partir daí, eu precisava sobreviver de alguma forma. E comecei a vender minhas roupas em feiras e mercados alternativos, em bares, Uhum. bares de samba, ia para os bares vender acessório no banheiro, vendia roupa, enfim, em feiras de rua. E aí também na época eu frequentava as baladas blacks da Vila Madalena, né? No início, final de 90, início dos anos 2000, Blém Blém, todas aquelas baladas que tinha, que eu acho que você deve lembrar dessas baladas, Samba né? rock da melhor qualidade. E se a gente prestar atenção, naquela época já tinha uma cena preta muito forte, né? Não só uma cena preta Sim. cultural, mas também uma cadeia de produção preta, né? Porque os DJs, hostess, as bandas, era uma galera preta também. E aquilo me intrigava de saber que a gente produzia, consumia, mas que no final da noite quem ficava com dinheiro era só os donos das casas noturnas e eram só homens brancos. Quase a gente não via pessoas negras à frente na gestão, sabe? Uhum. E aí foi que veio esse desejo de criar a Feira Preta naquela região para dar Já com esse visibilidade. conceito, cultura e entretenimento. Cultura de uma forma ampla, né? As artes, né? Também de uma maneira ampla, no sentido de trazer literatura, as artes cênicas, o cinema negro, fotografia também para esse centro, né? O processo criativo, intelectual e empreendedor da população negra como centro, afrocentricidade, né? Então, isso foi em 2002. Com quantas pessoas? Quantas pessoas tiveram na feira? Olha, nesse primeiro ano, numa estratégia de guerrilha, porque a gente não tinha dinheiro, mais Uhum. ou menos umas 5.000 pessoas, assim, 5 a 7 mil pessoas na Praça Benedito Calixto. Ela começou como um sucesso. Ela já Começou ela, chegou assim, chegando. ela já chegou, só estava esperando você acontecer, sabe? Eu acho que uma demanda bastante reprimida, né? Dos negros poder Sim. ir para um lugar e se encontrar numa outra perspectiva, não nossa perspectiva da luta dos direitos civis, que era isso, que a gente se encontrava nas marchas, né? Nas
marchas do movimento negro para reivindicar os direitos, mas de repente a gente estava convocando a comunidade, a sociedade, para a gente estar junto e mostrar todo o nosso potencial criativo, inventivo. E, de fato, foi um marco importante na história, porque também a gente traz esse processo de reflexão, de pensar na circulação monetária a partir do fazer, né? A partir Também. do fazer e da intelectualidade preta. Eu gosto muito de histórias, de trajetórias das pessoas, mas eu também gosto muito de perguntar sobre os erros. Foram muitos? Muito, um atrás do outro. Ai, posso falar que acho que teve mais erro do que acerto. Sem erro, eu rebato sempre, porque claro que tem erro, né? Tem o tempo todo e tem até hoje, mas sem os erros a gente não acerta ali na frente. A gente vai descobrir o que dá certo, né? E assim, eu vira e mexe me chamam para falar de sucesso, eu falo, cara, eu não quero falar de sucesso. A gente pode falar sobre coisas que deram certo, mas uma trajetória empreendedora não é só marcada pelo sucesso, é marcada pelos insucessos, pelos fracassos, pelos erros. E eu celebro os erros porque os erros me ajudaram muito a construir um caminho, né? Talvez uma possibilidade de sucesso, né? E vira e mexe me chamam para falar e eu conto cada um deles. Eu poderia enumerar aqui, ó, ficar a tarde inteira contando. Aquele ano aconteceu isso, aconteceu aquilo. A sua trajetória, ela ilustra muito bem como é difícil para mulheres, porque agora quando eu pergunto de erros, eu visualizo homens, mulheres, todo mundo errando. Mas agora vamos focar na trajetória de uma mulher e de uma mulher preta. Né, que empreender nesse Brasil não é fácil. São muitas as dificuldades que levam aos erros, são as adversidades, muito mais não do que sim, mas tem muita potência. Eu quero que você fale sobre elas. Não, tem muita potência nesse processo, nessa jornada empreendedora em que as mulheres estão no centro, né? Eu começo a empreender nessa perspectiva da necessidade, mas muito olhando a forma como a minha avó, minha bisavó, a minha mãe tentava sobreviver, né? Era empreendendo, vendendo coisas. Primeiro, minha bisavó, com mais de 80 anos, criava coxinha, marmitex, tinha uma visão muito estratégica, assim, do negócio dela. Adriana, coloca minha faixa numa avenida para as pessoas poderem comprar, olha os preços e precifica, põe R$1 ou R$2 mais barato, coloca em lugares estratégicos. Ela é semi-analfabeta, mas já tinha uma estilo do comércio, né? E aí, se a gente olha na história do Brasil, né, essas mulheres que vieram, né, do continente africano, né, a África, um continente com mais de 50 países, trouxeram muito dessa intelectualidade, né, na relação com os mercados, principalmente nessa relação com os mercados. As mulheres que eram as donas dos mercados, as ganhadeiras, sim, né? E minha avó, quando trazia essa perspectiva, minha bisa trazia essa perspectiva semi-analfabeta, certamente era da ancestralidade dela, da linhagem dela, de pessoas que vieram antes dela. Eu tive a oportunidade de fazer meu teste de DNA, e aí veio que eu sou de uma região chamada Costa da Mina. E Costa da Mina é uma região que tem muito dessa perspicácia das mulheres em relação ao mercado, né? Da negociação das mulheres no mercado. E tem uma especificamente que ficou conhecida no Brasil, que poucas pessoas conhecem, na verdade, a história dela, que é a Hermínia do Patrocínio. E ela era uma mulher que veio dessa região. Como ela chama? Hermínia do Patrocínio, é. E ela veio dessa região, ela é dessa região do Costa da Mina, e ela foi uma mulher ganhadeira, que tinha banca, né, nos mercados, e ela conseguiu acumular bens. Eu falo assim, caramba, a feira, né, olhar da onde eu venho, da onde vem a minha linhagem, né, não é à toa que a gente faz a Feira Preta. A feira é um modelo intuitivo dos mercados africanos. Quando você pega, tem um documentário na Netflix que é maravilhoso, né, que é uma viagem gastronômica da África aos Estados Unidos, e conta toda essa trajetória por onde chega a alimentação até a gente, né, desde o processo do cultivo até ir para as feiras. Então, olhar para a história do empreendedorismo da população, sobretudo das mulheres negras, não é só olhar agora, o que a gente tem de agora, mas é olhar toda essa história do passado. Bom, você fala muito bem no livro o tempo inteiro como é importante a gente olhar, respeitar, aprender com a ancestralidade. Mas isso também é uma coisa intuitiva sua, porque hoje você é uma intelectual também. Você foi buscar o conhecimento. Para buscar o conhecimento, a gente tem que ter ferramenta. Mas também é intuitivo? Bastante intuitivo. A ponto de virar tecnologia. Sabe, eu acho que a ancestralidade é um pouco disso, da gente reverenciar esses processos, né? Que não são processos visíveis que você consegue, mas que você intui, que você... Também muito ligado à religiosidade, né? As religiosidades de matriz africana, sabe? Sim. Eu olho muito também nessa perspectiva, toda a minha reverência a essa ancestralidade.
Você sabe que recentemente eu fiz uma obra aqui no quarto do Gabriel, de virar de criança para virar para adolescente, e aí o estagiário no escritório de arquitetura, um menino negro, trabalhou em cima do projeto. E ele sugeriu da gente plotar uma sankofa Ai, na que porta do armário. E ela maravilhoso, que está lá, na maravilhoso. porta do armário. Mas eu quero que você explique a história da Ai, sankofa, porque é ai, que muito para maravilhoso. todo mundo ela, né? Maravilhoso, É, maravilhoso. Se isso não é é. ancestralidade, tecnologia, intuição, tudo, porque o Sankofa, ele é um símbolo, né, um adinkra, né, um símbolo africano que se chama adinkra, e que ele é um pássaro que ele tem a cabeça virada para trás, que justamente ele traz essa simbologia de que para você se, né, um pássaro que, né, normalmente vai para frente, que se você quiser se pensar no futuro, você precisa saber da onde você vem, por isso que tem o pássaro, por isso que é a cabeça virada para trás, né? Que é passado, presente e futuro. Eu só consigo olhar para frente, projetar futuro, se eu souber de onde eu venho, quais são as minhas histórias, quais são as histórias que fazem com que eu esteja aqui hoje. Adriana, e nos últimos anos, nossa, eu lembro do lançamento do livro do Lázaro Ramos, aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, a fila daquilo. A fila Maravilhosa. Eu daquele estava livro, lá, eu a estava fila lá. daquele livro me fez sacar uma coisa. O mundo mudou, O mundo porque mudou. era um monte de meninas anônimas, mas que hoje a gente vê nos feeds aí de Instagram, a gente vê em publicidade, orgulhosas dos seus cabelos, da sua... Os cabelos me chamavam muita atenção. Seus cabelos, das suas roupas, da sua beleza. Hoje a gente vê celebridades assumindo o cabelo natural, usando tranças, dreads, cabelos cada vez mais magníficos. Então, de alguma forma, houve um avanço. Imagina, gente, cara, é outro mundo, maravilhoso mundo novo, porque o contexto mudou absurdamente. E se hoje o Brasil é a segunda maior população negra do mundo, né? Só perde para a Nigéria, que é o país africano, a maior população negra das Américas, veio por conta de um processo de autodeclaração. Por conta de uma questão subjetiva da população negra em se reconhecer negro, né? De falar, eu sou preto. E à medida que eu me reconheço preto, eu vou reivindicar os meus direitos em diversos segmentos. E dessas reivindicações passa pelo consumo. E o processo de transição capilar das mulheres negras, que foi um movimento que aconteceu, é um movimento que surgiu nos Estados Unidos e que chega no Brasil, sei lá, uns 5, 7, 8 anos, né, para cá, de mulheres negras aqui, falando, não quero mais chapar meu cabelo, não quero alisar, não quero passar nenhum tipo de alisamento, né? Eu sou da época que a gente já chegava a usar ferro, cabelo assim, numa toalha e passar ferro para deixar Ferro o de cabelo... passar roupa. De passar roupa, super agressivo isso, entendeu? Sim, ferro Desse tipo quente, Enê. né? Qualquer tipo de química que agredia o nosso couro cabeludo, né? E a entrada no mercado de trabalho era isso, né? Era um código, você tinha que, de alguma forma, chapar o seu cabelo. Nesse processo da transição capilar, as mulheres negras começam a ir para o vídeo e youtubers a falar diariamente como é que era deixar seus cabelos crespos, né? E hoje é um movimento que não volta atrás, né? É uma caixa de Pandora que abriu e não volta. A partir da marcha do orgulho crespo, a partir de vários, e Crespa geral, vários movimentos de empoderamento de uma estética negra. Aí as pessoas falam, mas é só estética. Não, não é só estética. Não. A estética foi a chave, a guinada para a população negra. O lifestyle, a roupa, o cabelo, tudo mudou. E o interessante é que quando isso acontece, essa mudança acontece do ponto de vista estético, ele muda também do ponto de vista da reivindicação do mercado, do consumo. E aí entra um outro processo, porque à medida que as empresas são, né, exigidas a propiciar essa oferta de produtos para atender essa demanda de consumo, elas começam a compreender que dentro das suas próprias empresas não tem pessoas pretas que sabem desses códigos, que entendem desses processos de transformação. Então, tudo que a gente está vendo hoje de diversidade, ela começa primeiro a mudança, primeiro por uma reivindicação, sobretudo das mulheres negras, a ponto de hoje a gente falar de igualdade dentro das empresas, entendeu? Você acabou de citar que o Brasil é a segunda maior população negra do mundo e a maior das Américas. Mas ainda assim, iniciativas como a sua Feira Preta, com todos os recordes e prêmios que ela tem ao longo desses 20 anos, ainda é nichada. Por que isso acontece? Ai, porque a gente... Respira e responde. Né? Porque é isso, a gente vive num país racista, né, Astrid? É um país que fala que a população negra é minoria.
que consumo negro, empreendedorismo negro é de nicho, entendeu? E não é verdade. Como é que você vai falar nicho, minoria nos Estados Unidos, 11%, 12% de negros? Aqui não, aqui a gente está falando de 56% de população preta, entendeu? Segundo dados do IBGE, a que se Segundo diga dado, isso. Né? E assim, o censo ocorre a cada 10 anos, né? Se esse ano, não sei, né, se vai ter ou não vai ter censo, mas se tiver censo, pode ser que esse número aumente ainda mais. Ah, com certeza. Entendeu? Então, é um fenômeno que a gente não pode descartar, entendeu? Agora eu quero falar sobre essa ocupação de cargos dentro das empresas, porque é muito importante a gente ter em mente que não dá para a gente ter mulheres, negros, e vamos ampliar LGBTs, QIA+, pessoas com deficiências, indígenas, só em cargos operacionais. A gente tem, é um avanço ótimo, é uma conquista, mas é preciso também ocupar cargos de gerência, de diretoria. A gente estava até conversando sobre isso na hora que a gente estava fazendo os nossos testes aqui, né? Sim, não, a gente avançou bastante, tá? Em relação a essa questão. Hoje a gente tem muito mais pessoas negras dentro das empresas. Até tem uma reflexão importante, que eu lembro que há uns anos atrás, quando eu ia captar recurso para a Feira Preta nas empresas, as empresas falavam, não, imagina, não vou associar a minha marca, né, a minha empresa a um evento que se chama Feira Preta, não vou patrocinar. Muda o nome, muda o conceito, mas senão a gente não tem conversa. Passado-se 19 anos, o ano passado, boa parte dos apoios, dos patrocínios que a gente teve foi a partir de pessoas negras que ocuparam cargos de liderança dentro dessas empresas e que olharam a Feira Preta como uma oportunidade, entendeu? De poder patrocinar. Então, ter pessoas negras em cargos de liderança é fundamental, porque essas pessoas negras com letramento racial dentro das empresas, elas conseguem fazer processos sistêmicos de transformação. É importante ter pessoas negras em diferentes cargos, mesmo nos cargos operacionais? Sim, mas não pode ser só nos cargos operacionais, tem que ser num processo intelectual, porque senão vai ficar sempre uma relação hierárquica. Entendeu? As pessoas brancas estão no topo, elas são, né, as que numa relação tem o poder hierárquica, de decisão, elas têm o poder de decisão e as pessoas negras estão abaixo e vão estar sempre, sabe, numa relação servil. Então isso tem que mudar. Sobre esse aspecto, como é que a gente pode pensar num futuro do trabalho mais justo? Quando a gente reconhecer que os negros precisam disputar os mesmos espaços. Quando a gente falar, por uma questão de justiça até, de que sim, a gente tem que ter CEOs negros. Ah, mas eu vou ter que abrir mão? Não, você não vai ter que abrir mão. Talvez possa ter você e mais um junto, entendeu? Pode ter um par junto com você, né? Eu acho que é reconhecer que isso precisa ser feito, porque senão a gente não avança, e você não vai ficar nessa discussão da diversidade de perfumaria, entendeu? Porque às vezes eu tenho essa sensação, sabe? Todo mundo fala, tá na pauta, tá, né? Virou Sim. Conversa de botequim, mas quais são os indicadores de transformação? Me prova que de fato isso mudou. Quantos negros tem na sua empresa? Ok. Quantos negros em cargos operacionais? Quantos negros em cargos de liderança? Quantos fornecedores negros tem dentro da sua empresa? Mas você não tem a sensação de que a gente está vivendo essa história e que a gente vai pegar esses indicadores positivos aqui na frente? Eu costumo falar assim, ó, vivemos para ver isso. Eu acho que a gente está vivendo para ver isso. Eu acho que sim. Você tem filho, eu tenho uma filha de 8 anos, acho que talvez quando ela chegar lá na frente daqui uns 10 anos, mais ou menos, 10, 15 anos, talvez ela consiga exercer esse cargo de liderança, entendeu? Talvez não tenho certeza. Eu ia falar agora. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Eu sou a Porque está mudando tudo muito rápido. E sobretudo para as mulheres. A gente tem só 134 anos depois do período da abolição. Em 30 anos a gente fez assim, ó. A gente sabe que a pandemia ia acentuar logo no início, não só intelectuais, mas cientistas falavam sobre o grande problema das desigualdades no nosso país. A gente viu com a pandemia que esse cenário é realmente desolador. Mas, ao mesmo tempo, nós vimos florescer a solidariedade. Coletivos, ONGs, que assumiram um papel importante fazendo várias campanhas, estando presente junto com as populações mais carentes do nosso país. Portanto, eu acho que o grande aprendizado é não caminhamos se não for junto, e eu queria saber para você como é que você vislumbra esse futuro coletivo, porque é assim que tem que ser. É assim que é. Porque
Eu venho de uma família de matriarcado, educada por mulheres negras, bisavó, avó, mãe, então eu já cresci com esse senso coletivo, de se pensar em rede, e todo o trabalho que a gente tem na Feira Preta, ele é em rede, né? Esse futuro que vem sendo desenhado a partir da solidariedade, em função da pandemia, ele já está dentro do meu DNA e do DNA do meu trabalho, da relação da Feira Preta. Eu não consigo vislumbrar qualquer perspectiva em relação à sociedade se ela não for em rede, se não for de forma coletiva, entendeu? Então, eu espero que as pessoas possam, daqui para frente, manter isso, né? Não ser uma onda passageira, agora, não, volta o individualismo. Não, agora, é um caminho que você segue, entendeu? É coletivo. E nunca a gente se viu tão conectado uns aos outros, né? O que acontece com o nosso entorno reverbera na gente também. Desrespeito a nós, não é só sobre o que está lá fora. O tempo todo. Está tudo interligado. O tempo todo. Adriana, um ponto agora que eu quero trazer para a nossa conversa é sobre marcas que estão toda essa construção que a gente está falando aqui. Johnnie Walker, que está nos oferecendo, né, essa conversa, e eu sei que você fez uma parceria com eles ano passado, muito bacana na campanha do Dia das Mulheres. Agora eu quero a sua opinião. Marcas ativistas, digamos assim, é possível? É possível, sim, desde que seja de forma genuína, né? Porque muitas marcas também trouxeram problemas, né? Para muito das causas ativistas que a gente está tentando combater. Então, nessa última pergunta que você faz desse processo coletivo, eu não vejo os avanços se a gente não fizer em rede, incluindo as empresas e, né, com as suas marcas, todas as agências de publicidade, sim, construindo uma outra possibilidade de mundo mesmo, sabe? De visão de mundo, né? Mas tem que ser feito de forma genuína, para não, né, aquela coisa perfumaria. Eu lembro, eu estava até falando esses dias que eu fui me chamaram para fazer um evento, porque queriam ter mulheres negras e empreendedoras e tudo mais, do line-up, tudo, programação, mulheres, enfim, aí a gente foi fazer, levou as empreendedoras e porque queriam acarajé. Chegou num determinado momento do evento, a acarajé estava bombando, né? Aí veio a gestora lá não, tira esse acarajé daqui agora. Eu falei, mas nem pensar, mas não queria o acarajé? O acarajé fica. Porque é isso, entendeu? Não pode ser perfumaria. Se quer, sabe, é do começo ao fim. Vai ter que aceitar, não pode ser só um corpo preto, entendeu? É só uma presença preta, que a gente fala token, né? Não é isso. É com a nossa cosmovisão, com tudo que a gente é, entendeu? Um ser integral. Chegou a me dar água na boca o perfume do acarajé, que incomodou a gestora. Vem cá, Adriana. Você falou da sua filha, né? E a gente falando tanto de ancestralidade do passado, mas eu quero saber qual o legado que você quer, que você está construindo para a sua filha, para além do que eu enxergo. Cara, um mundo sem limitações, né? Que ela se permita sonhar. Acho que o maior legado que eu posso deixar para ela se permite a sonhar. Ela se vê no futuro, entendeu? No momento em que a gente tem tantos problemas, né? Em relação tudo que tem acontecido com a juventude preta, né? O genocídio, o extermínio, o suicídio. Cada dia que passa eu fico mais sensível em estar com os jovens negros, porque com tudo que tem acontecido, se a gente não estiver ali permitindo que eles possam sonhar, ajudando para que eles se vislumbrem, né, nesse futuro. Minha filha, por exemplo, quer ser presidente. E ela vira e mexe, ela fala dos planos, quando ela assumir, o que vai acontecer, quando ela assumir no Planalto, como é que ela vai estar, e não sei o quê. E eu falo, é isso maravilhosa. Mesmo. Maravilhosa. É isso mesmo, entendeu? Vamos aí, estamos juntos nessa caminhada. Estamos juntos nessa caminhada. Eu falo, você já está se planejando? O que você vai fazer? Qual vai ser o, né, sabe, tipo, estimulando para que ela, de fato... Vamos botar ela para ser a líder de classe já. E assim começar, né? Eu acho que esse é o maior legado que a gente pode deixar, viu, Astrid, para os jovens negros, é que eles se permitam sonhar sem limites, entendeu? Então vamos falar com esses jovens aí. Para finalizar, eu queria que você me dissesse que iniciativas nos impulsionam a caminhar para o mundo, esse mundo que a gente está aqui conversando sobre ele, projetando ele, né? Um mundo mais justo, com igualdade de gênero, igualdade racial. O que você acha, né? Que o público que está nos assistindo agora precisa conhecer, como se você fosse fazer agora para a gente uma curadoria. Cara, tem tanta coisa interessante que está acontecendo. Tem acho que quero destacar 3 movimentos que eu acho que para a galera ficar de olho, que de fato são movimentos de mudanças sistêmicas, assim, inclusive transgeracional.
Uma que tem a ver com a questão do financeiro. Eu acho que durante muito tempo foi um tabu para a gente falar negros e dinheiro. Tem até uma música dos Racionais que fala negro e dinheiro são rivais, né? E aí quando eu vejo Grana Preta, Nath Finanças, Gabriela no Front, né, Umbuto, né, várias iniciativas lideradas por jovens negros, nessa perspectiva de se pensar, né, em acessar dinheiro, em investimento, em saúde, educação e gestão financeira, né? Eu adoro quando eu converso com jovens de 20 anos, eles perguntam, tia, tu tá investindo? Eu falo, oi? Tá investindo no tesouro? Tá investindo no tesouro? Eu falo, gente, ajuda aqui a titia. Fala aí para mim quais são as dicas aí das aplicações. Eu sigo super a Nath Finanças, eu sigo muito ela. O outro tem a ver com a dimensão da saúde mental, porque também tem muitas coisas aí nessa perspectiva da musculatura emocional, sobretudo para nós, né? E os jovens negros têm liderado muitos movimentos. Então, tem Ama Psique, tem Terapretas, tem muitas iniciativas ligado a essa questão da dimensão da saúde mental, a Framparo, né, que tem reunido profissionais de diversas áreas da saúde. Então, saúde e bem-estar, e mais com foco em saúde mental, é um tema bem importante. E o terceiro, que para mim é fundamental, é o eixo da cultura. Muitos coletivos, muita gente produzindo coisas, e coletivos que também tem feito relação com a área da publicidade, né? Então, coletivo MUC, coletivo Gana, muitas coisas na área da cultura, e eu digo a área da cultura como uma área estratégica importante para o Brasil, porque foi pela cultura que a gente chegou até aqui. Foi pela cultura, por vários aspectos culturais, que faz com que essa população negra fale que quer ser preta, entendeu? Foi pelo Olodum, pelo Ilê, pelos Racionais, por todos os movimentos culturais pretos que tem no Brasil e que ajudaram muito a contar a nossa história. Então, que a gente não perca essa noção de que valorizar a cultura ela é fundamental. Antes de encerrar, eu queria te fazer uma pergunta que tem a ver agora, sim, com o seu livro. Qual o seu verbo favorito? Construir, insistir, resistir? Ai, resistir não, porque eu tô cansada de resistir. Crescer, construir. Eu fiz uma lista, ó. Aqui, ó, a minha lista de verbos que eu fui lendo no seu livro. Acho que amar. Acho que pode ser um bom, assim, que talvez não esteja aí na sua lista, mas agora é o que está batendo aqui para mim. Eu vou te falar que a nossa sincronicidade é perfeita. Há alguns anos eu só escrevo todas as derivações do verbo amar em caixa alta, porque eu acho que é por aí a revolução. Adriana, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu detesto essa frase, mas ela tem que ser dita. Mas foi mais uma vez um prazer trocar, aprender, caminhar junto com você. Super obrigada pelo seu tempo. Muito obrigada, Johnny Walker, por ter apoiado essa nossa conversa. E como eu sempre falo, eu acho que é o melhor slogan de todos os tempos, porque é também meu foco, keep walking. Keep walking, porque essa caminhada está apenas começando. Eu que agradeço. Um beijo. Beijo, tchau. Keep walking.